Campos do Jordão com o Senac Águas de São Pedro, né? Então, a gente cada vez mais acredita nesse formato, pelo jeito, né, e na nossa torcida, é um formato que veio para ficar mesmo, cada vez mais unindo os campi e trazendo assuntos de relevância aí, né, tanto para o ambiente, para o cenário profissional, para as questões sociais mesmo, que envolvem aí todos os nossos alunos, né, a comunidade acadêmica, a comunidade educacional, mercado de trabalho, enfim, a sociedade aí como um todo. E antes de começar qualquer coisa aqui, né, queria chamar minha amiga Mariana, de Águas de São Pedro, para a gente poder só dar um oi aqui para a turma, né, Mari? Que também é coordenadora educacional. Antes de a gente passar a bola aqui pro Gabriel, que vai ser o provocador da nossa conversa de hoje. E aí eu vou deixar até o Gabriel apresentar os nossos convidados, né? O Eduardo, a Carol, a Dani e o Gil. Mas eu queria que a Mari pudesse dar um oi para a turma aqui também. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Thiago. É sempre uma alegria participar, poder promover, organizar esses altos papos. Toda vez eu falo a mesma coisa, mas acho importante reforçar a alegria que é poder reunir tanta gente no mesmo espaço, discutindo assuntos tão relevantes tanto para a nossa vida profissional, mas para a nossa vida pessoal também. Então, os Altos Papos têm se mostrado uma atividade bastante relevante. Essa é uma atividade que já acontecia no modelo presencial, tanto em CAP quanto em CAGE. E aí, nesse contexto turbulento, fomos também encontrando formas de continuar batendo o nosso papo, né? E colocar pessoas para dialogar, que isso é sempre muito significativo. Então, muito obrigada pela participação de todos, obrigada por aqueles que se envolvem na organização dos Altos Papos. É sempre muito bom estar com vocês nas sextas-feiras à tarde, como a gente diz, né? Muito obrigada, que possamos bater altos papos hoje. Por favor, a proposta é justamente essa, né? Que a gente possa conversar. Então, todos que estão aqui, sintam-se muito à vontade e convidados a participar conosco, interagir conosco. Obrigada, bom papo para vocês. Obrigado, Mari. Gabriel, tá com você. Obrigado. Bom, primeiro de tudo, boa tarde para todo mundo. Como a Mari falou, a ideia do Altos Papos é que a gente tem uma conversa franca, uma conversa aberta, uma conversa livre com todos. E para a gente poder ter essa conversa e esse bate-papo, a gente traz algumas pessoas para poder discutir o assunto, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hospitalidade e experiência, que são assuntos que não só estão relacionados com as atuações de ambos os campi, né, tanto de Águas quanto de Campos do Jordão, mas é um dos assuntos que está mais em voga, que as pessoas estão mais tratando hoje em dia, porque a gente entende que esses dois assuntos são que vão direcionar o futuro. E eu não estou falando do futuro imediato, né? Porque vocês já devem ter escutado nesse meio tempo em que tudo que a gente sonhava para o futuro a gente está vivendo agora, né? Mas a gente está falando aqui não só do que está sendo vivido agora, no presente, mas sim no futuro de médio prazo, né? Não é porque a gente está assumindo algumas posturas, tratando de alguns protocolos hoje que eles vão permanecer, mas a médio prazo, o que vai acontecer? A gente trouxe um grupo incrível de pessoas para poder falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou apresentar eles e aí depois eles podem me auxiliar também, né? A ideia da dinâmica hoje é que depois dessa apresentação a gente vai ter uma sequência e eu vou já falar sobre isso assim que eu terminar de apresentar todos. E vai ser um bate-papo, cada um vai falar um pouquinho. E caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade de colocar no chat.
vai ter, o Thiago vai me auxiliar aí acompanhando, mas eu também estou olhando o chat, né? Só para ninguém que está falando perder a linha de raciocínio, mas fiquem à vontade de colocar suas perguntas e, caso seja necessário, a gente abre o microfone para vocês poderem fazer as perguntas também. Mas no final, a gente vai ter um bom tempo aí, a ideia é que a gente tenha aí em torno de uns 20 minutinhos para que a gente possa escutar vocês, todos que estão presentes também, nesse bate-papo, tá? Bom, quem a gente tem hoje, a equipe que a gente tem hoje para poder conversar um pouquinho. A gente tem o Gil, ele trabalha, ele é professor, né, no Senac de Águas. Ele é pós-graduado em administração, graduado em hotelaria, está cursando pedagogia, então é um profissional que tá fácil da gente conversar sobre hospitalidade e especialmente sobre tecnologia, que vai ser os assuntos que ele vai tratar principalmente. A Daniela, também de Águas, uma formação dupla aí, né, em pedagogia e em gastronomia pelo Centro Universitário também, trabalha há mais de 10 anos aí com educação e mais de 6 aí com restaurantes, e também é consultora para bares e restaurantes. A gente tem o Eduardo, que vai conversar com a gente, ele é um docente aqui de Campos do Jordão, além de professor, um especialista em serviço, já trabalhou em diversos lugares e atua nessa área hoje, é um empreendedor, já teve alguns negócios e também é um sommelier, então a grande especialidade dele é os serviços. E nós trouxemos também a Carol, trabalha no atendimento aqui de Campos do Jordão, uma pessoa muito conectada com o que está acontecendo hoje no mundo, empreendedora também, e a gente vai começar, na verdade, hoje batendo um papo com o Edu. O Edu vai trazer algumas contribuições com relação ao turismo no geral, para a gente começar esse bate-papo, tá? Para quem não me conhece, o Thiago já me apresentou, mas meu nome é Gabriel, eu sou coordenador aqui da área de comunicação em Campos do Jordão, e eu estou aqui como o Thiago fala, eu adoro essa palavra, estou aqui como provocador, né? Então, a gente vai ouvir as pessoas e a ideia é que a gente provoque, que a gente pense um pouquinho e tenta tratar não só do que está acontecendo hoje, mas de como a gente tem que pensar com olhos positivos para o que vai acontecer no futuro também. Edu, podemos começar? Por favor, vamos lá. Fique à vontade. Legal, obrigado, Gabriel. Bom, pessoal, boa tarde, um prazer aí estar com vocês e falar num tema tão relevante, né? Principalmente o tema que envolve a gente, né? A área de hospitalidade. Bom, galera, eu quis trazer um apanhado geral aí do que poderá acontecer com o setor de turismo, né? Nessa fase aí pós-pandemia e assim por diante, tá, galera? Então, vou trazer um apanhado geral, tá? Sobre o que os especialistas estão falando, pesquisei bastante em vários meios de comunicação, né? E, claro, o nosso argumento também. Bom, pessoal, então, né, como todos sabem, o setor de turismo foi um dos mais afetados, né? Hotéis fechados, restaurantes, companhias aéreas paradas, cruzeiros estacionados. Então, né, o nosso setor ele foi amplamente atingido, tá? Estima-se que no ano de 2020 o setor ele teve uma perda de 161 bilhões de reais, né? Isso aí é muita coisa, tá, galera? Bom, então eu vou fazer aqui esse apanhado, vou falar em fases, tá? Para a gente tentar entender como que vai ser essa retomada, né, do nosso setor de hospitalidade, turismo, alimentos e bebidas. Tá? Então, na primeira fase, pessoal, o que a gente espera aí que vai acontecer, né? Provavelmente, né, a temporada de inverno ela já foi perdida, né? Claro, para os destinos, né, que abrigam, né, o inverno. Eu estou morando aqui em Campos do Jordão, então a cidade ela foi extremamente afetada, né? Campos é um destino que, na época de inverno, tem uma demanda muito alta, tá? No ano inteiro, a cidade ela recebe mais ou menos 4 milhões de turistas,
E a temporada de inverno, ela dá início no feriado de Corpus Christi. Só em 4 dias de feriado, a cidade ela recebe mais ou menos 250 mil pessoas. Isso aí é muita coisa para uma cidade que tem só 50 mil habitantes. Enfim, né? Então, o que se espera aí dessa primeira fase? Né? Espera o quê? Que o turismo local, né, os destinos nacionais e de curtas distâncias, eles vão estar em evidência. Né? Então, o transporte por carro, as pessoas vão alugar carro para irem nesses lugares que estão mais perto, né? Sair dos centros urbanos, buscar a natureza. Tá? Um outro ponto que é bem bacana, galera, e para quem é, né, da área de hospitalidade, os hotéis, eles vão ter um alto, vamos dizer assim, um olhar um pouquinho mais específico, né? Os hotéis, eles vão garantir, né, a higiene, eles vão garantir os protocolos, né, e as pessoas elas vão confiar mais nesses meios de hospedagem. Né? Todo mundo sabe que o Airbnb é uma rede, né, que não tem nenhum hotel e que era a plataforma que mais tinha hospedagem. Né? Então, o hotel ele tinha perdido um pouco o espaço para o Airbnb, porém, agora é a hora dos hotéis tentarem retomar aí esse público, né? Justamente porque os hotéis eles conseguem entregar aí os protocolos de higiene, sanitários e assim por diante. Então, a tendência, né, é que as pessoas busquem mais esse meio de hospedagem. Eu, particularmente, né, hoteleiro de profissão, eu gosto de ficar hospedado em um hotel. Né? Não tem nada melhor que a gente chegar, ser bem atendido, a recepcionista, o pessoal da limpeza, né, higienizando os nossos quartos. Então, né, para quem aí está fora do mercado de trabalho e busca aí uma recolocação, é legal procurar hotéis de redes hoteleiras e com certeza aí eles vão começar a retomar esse setor, tá, galera? Um outro aspecto interessante também é que o Airbnb pode ali ter vamos dizer assim, um avanço maior, é você alugar o espaço inteiro. Né? Por quê? Porque você vai estar com a sua família, você não vai ter contato com outras pessoas, você não vai estar tendo perigo, né, de contaminar o corona. Tá? Outra coisa legal também, galera, é o selo Turismo Responsável, Limpo e Seguro. Tá? Então, esse selo é um selo que saiu do Ministério do Turismo, né, junto com o governo. Se vocês quiserem acessar o site, está tudo discriminadinho, tem todos os segmentos que esse selo pode atender. Né? Então, esse selo, né, ele vai deixar que as pessoas fiquem, passa uma segurança maior, né, para essa primeira fase. Essa primeira fase aí deve acontecer no próximo verão, né, dezembro, janeiro, já deve haver uma retomada, tá, nesse aspecto. Então, turismo local, destinos nacionais e de curta distância. Para quem também mora numa cidade que é turística, pode sim, né, ter um nicho aí de mercado que vocês podem estar explorando, tá, galera? E as pessoas vão sim procurar. Bom, essa é a primeira fase, tá? Seguindo aqui a segunda fase, provavelmente vai acontecer em meados do primeiro trimestre de 2021. Tá? A gente ainda continua com o turismo nacional, porém com um pouquinho mais de longas distâncias. Tá? As pessoas vão querer descobrir novos roteiros. Tá? Tudo isso, galera, vai depender muito de como que vai estar a nossa segurança em relação ao que está acontecendo agora, né? Em relação à pandemia, ok? Outro fator importante, né, que pode acontecer nessa segunda fase é a retomada das empresas aéreas, tá? As empresas aéreas lá de fora, elas já retomaram, tá? E elas estão com um protocolo, né, de segurança que elas estão deixando um espaço vago a cada, né, poltrona. Né? Isso aí vai impactar, claro, na receita, né, dessa companhia aérea. No Brasil, né, se a gente for ver dessa maneira, não é tão benéfico para as linhas aéreas brasileiras. Por quê? Porque ela recebe em real e a maioria das despesas que elas têm são, né, em dólar. Né? Então, você tendo aí um assento vazio, é muita coisa que você está perdendo. Né? Vamos pensar aí, né? Se eu tenho um hotel
e deixo um quarto vazio, eu estou perdendo de ganhar dinheiro. Se eu tenho um restaurante, tenho o assento vazio, eu também estou perdendo dinheiro, né? Então, é um meio, né, dessa retomada, porém tem que tomar essas medidas de segurança. Então, só relembrando, segunda fase, provavelmente em meados do primeiro trimestre, turismo nacional, longas distâncias, e as empresas aéreas retomando aí com esses novos protocolos de segurança. Tá? Bom, na terceira fase, galera, provavelmente aí os negócios e eventos, né, que acontece dentro dos espaços hoteleiros, provavelmente aí deve ter alguma retomada, né? Lembrando, claro, dos protocolos de segurança, dos protocolos sanitários e, claro, né, a evolução da pandemia. Tá? Claro que essa indústria, de eventos principalmente, ela foi uma das mais afetadas, tendo em vista, né, a maioria das empresas estão fazendo, né, as videoconferências, estão fazendo eventos online, então a empresa aí, né, que quer retomar aí essa terceira fase com eventos, com certeza vai ter que trazer criatividade, vai ter que trazer inovação para tentar aí atrair, né, esse público novamente. Tá? Na quarta fase, pessoal, a gente já pode pensar em um turismo internacional, né? Claro, verificar os protocolos de entrada e saída dos países, o controle dos vírus e assim por diante, né? Nessa quarta fase também incluímos os cruzeiros. O cruzeiro é algo muito específico, né? Muita gente num espaço pequeno, né? Então por isso que ele ficou aí para a quarta fase. Os estudantes aí que estavam pensando, né, em trabalhar em cruzeiro, é legal dar uma seguradinha, justamente por causa, né, claro, da saúde, e que essa retomada aí provavelmente vai acontecer só na quarta fase, tá, galera? Estima-se que a recuperação do turismo nacional ela vai demorar mais ou menos 12 meses, né, um ano. E do turismo internacional, mais ou menos aí 24 meses, né, 2 anos. Então, sim, né, uma retomada lenta, é uma retomada que vai ser, né, um pouquinho devagar, porém a gente tem que olhar com os bons olhos, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem nas nossas mãos, né? Eu vou citar um exemplo aqui, eu moro em Campos, né, uma cidade extremamente turística, eu tenho uma experiência no Airbnb e, né, desde março, quando a gente encerrou, né, que não pode ter as experiências, não tive nenhum contato, claro, agora e essa semana, né, com as boas notícias, né, que a gente boas e más, né, ao mesmo tempo, mas a gente já está tendo aí uma luz no fim do túnel, tá, galera? Então, em agosto já tem eu particularmente já tenho alguma coisa reservada, as pessoas estão entrando em contato para saber, né, como está funcionando, o que está aberto. Então, né, com certeza aí a retomada aí desse turismo local, desses destinos curtos, ela vai sim acontecer. Então, isso aí é uma luz aí no fim do túnel para a gente criar boas expectativas, tá, pessoal? Edu, aproveitando aqui, já como o Thiago falou, eu sou o provocador do dia, né? Eu, como mediador, né, eu fui chamado por uma característica que eu gosto muito, que é de acompanhar pessoas que tratam de um assunto que se chama futurologia, né? Então são aquelas pessoas que acabam escrevendo sobre como elas acham que vai ser o futuro, né? Existem vários futurólogos famosos, não são pessoas que adivinham o futuro, né? Não é leitura de cartas, não é tarô, não é astrologia, não é isso. Mas as pessoas olham o que está acontecendo no mundo e tentam fazer algumas previsões, tá? Eu vou falar de algumas ao longo do nosso bate-papo, mas eu peguei a sua fala só para a gente poder provocar, né? E até deixar você pensando um pouquinho para a gente responder isso no final, tá? Eu vou fazer uma pergunta para você ir pensando um pouquinho e já vou passar pro Gil continuar falando sobre hospitalidade, tá? A gente tem tem um casal que faz futurologia, que é o Alvin e a Heidi Toffler, né? Eles escreveram
alguns livros, e o primeiro deles foi há 50 anos atrás, tá? Então, não é... A pessoa fala de 10 anos, 20... Eles escreveram um livro há 50 anos atrás, e que eles falavam muito sobre como... nesse momento, como ainda na primeira metade do século XXI, né, a vida ia ter um crescimento na velocidade dela, né? Então, a gente percebe como a nossa vida está cada vez mais ágil, mais rápida. E eles também falavam um pouquinho sobre a falta de sincronia, em como as pessoas iam ter dificuldade de sincronizar a sua fala familiar, as tribos urbanas mesmo, os próprios governos, de entender o que as pessoas gostariam, como que as pessoas gostariam de ser lideradas, né? E isso eu acho que na sua fala, pegando um pouquinho do Airbnb, que é um serviço mais de serviço mesmo, né? De olhar a experiência do hóspede, eu queria que você depois pensasse um pouquinho sobre coisas positivas que a gente pode pensar em como gerar essa experiência, né, nas pessoas, tendo essa falta de sincronia, que às vezes a pessoa não consegue conversar dentro de casa, mas quando ela viaja, ela se encontra. Então, ela ajusta, na verdade, a experiência de acordo com o que ela quer. Então, pensa um pouquinho para a gente conversar depois que todo mundo falar, que essa pergunta eu tinha separado para você. O Gil, eu acho que vai poder contribuir com isso também, né? Porque ele vai falar um pouquinho sobre hospitalidade e tecnologia. Então, acho que a pergunta foi para o Edu, mas de repente pode ser um gancho aí também para o Gil. Vamos escutar o Gil agora. Legal. Vou ficar pensando aqui. Gostei dessa provocação, viu, Gabriel? Bacana. Gil, fica à vontade. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer, antes de tudo, é um prazer agradecer pelo convite, né, de participar aqui com vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho de hospitalidade e tecnologia. Fazer o seguinte, o que eu posso trabalhar nos dias atuais com hospitalidade, incluindo a tecnologia. Então, acho que os dois estão muito um próximo do outro. Então, a gente precisa disso daí, né? A gente precisa levar a sério o que o mercado está colocando para a gente, né? Então, como que o mercado está colocando, o que é a tecnologia? Né? Até a Gabriela Otto, ela coloca que recentes avanços da inteligência artificial promete revolucionar a indústria hoteleira, aprimorando drasticamente a personalização e a conectividade em geração a receita. Mas alguns especialistas perguntam, será que as pessoas ainda serão capazes de fazer a diferença? Né? Então, a gente se pergunta, será que a tecnologia vai assumir o autosserviço como um todo? Né? Será que a tecnologia vai fazer todo mundo chegar numa recepção e ter um toque, né? Não ter o calor humano? Porque eu tenho que trabalhar os dois, eu não posso ter somente a tecnologia. Então, aí é onde que eu entro com a hospitalidade, eu preciso da hospitalidade. Eu não posso ser muito frio, né? Eu não posso ter aquele ambiente frio, eu tenho que ter o contato humano. Então, o que eu consigo fazer com isso? Eu não posso deixar de falar sobre hospitalidade e tecnologia sem citar o SaaS, né? O que seria o SaaS? Seria um software na nuvem, né? Que atualmente está sendo usado muito e vai ser a cada dia mais isso, né? Então, as pessoas têm todos os seus dados, né? Então, quando eu trabalho hospitalidade e tecnologia, é o seguinte, captação de dados, eu coletar os dados do meu cliente, do meu hóspede, tanto numa hamburgueria, quanto numa lanchonete, quanto num hotel, num bar, né? Enfim, eu coletar esse dado, alimentar o meu sistema, e aí sim eu vou conseguir fazer o meu diferencial. Aí eu tenho que trabalhar a hospitalidade, eu vou conseguir, mas como, Gil? A gente fala muito da cultura CRM. O que seria a cultura CRM? É eu treinar o meu colaborador, né, o meu funcionário, para que ele tenha consciência que aquele fato de coletar dados é muito importante. Porque se eu não tenho esses dados, como que eu posso ser diferente? Como eu posso entregar uma experiência diferente para o meu hóspede, para o meu cliente? Eu não tenho, né? Alguns exemplos, quando a gente tem o software,
né? Se eu tenho essa parte de alimentar o sistema, que já acontece, né? Mas já eu volto na parte da nuvem, é quando eu tenho um hóspede que se hospeda no meu hotel e ele solicita ali 6 travesseiros, né? E ele vai embora. E depois, numa próxima vinda, ele vai chegar no apartamento e ele já vai encontrar os 6 travesseiros. Então, eu tenho o quê? Ele vai falar, nossa, né? Como que eles sabem disso, né? Ou mesmo qualquer outra solicitação que o hóspede fez. Até quando eu vou dar um agrado, um mimo, como a gente fala na parte de hotelaria, eu tenho que, eu vou consultar esse banco de dados e daí eu vou fazer o seguinte, eu posso dar esse mimo. Se esse hóspede dele consumiu, vamos lá, 6 garrafas de vinhos, eu posso colocar para ele, no apartamento dele, uma garrafa de vinho. Nada mais. Então, eu sei que ele vai ficar contente com esse mimo. Né? Do mesmo jeito, eu posso ter uma pessoa que tenha problemas de saúde, né? Um diabético, e eu tenho um mimo lá que é um bombom de chocolate. Então, como que eu vou fazer isso daí? Eu tenho que consultar esses dados. E quando a gente fala de dados, de nuvem, ele sai um pouco fora, é tecnologia, que eu tiro ali a recepcionista de dentro da recepção, que ela pode trabalhar com um tablet, com uma comanda, fora do espaço dela, ela pode ir em qualquer área do hotel, né? Mas aí eu tenho que trazer também a tecnologia que é atual, que está chegando no mercado aí, que é a Wi-Fi 6, né? Acho que o Eduardo quer colocar alguma coisa, Eduardo? Levantou a mãozinha aqui. Nossa. Não, Gil, não, desculpa, o computador aqui mexeu aqui, desculpa. Ah, tranquilo. Então, nesse caso, eu tenho todos os dados, então eu consigo trabalhar essa experiência para o meu cliente diferente, tá? Então, até eu estava falando, eu posso ser com alguns recursos, né? Com algumas empresas, com alguns aplicativos, né? Eu posso levar também para um lugar mais simples, para uma lanchonete, que ele tem lá todo o contato, no momento que você faz a solicitação do seu lanche, né, e ele consegue, no segundo pedido, saber qual é o endereço da minha casa, qual é o lanche que eu pedi anteriormente. Então, ele consegue já trabalhar um pouco de hospitalidade. Se ele fez esse cadastro, ele tem esse dado, ele consegue chamar até pelo nome. E quando a gente fala que eu vou trabalhar dados na parte de recepção, na parte de uma chegada a um restaurante, de levar, citar pelo nome, tanto o mensageiro, saber trabalhar aí a coleta de dados, né, que é muito importante, eu fazer uma experiência, entregar uma experiência diferente, né, eu entender que tudo isso aí é interessante para a empresa. Quando a gente fala de coleta de dados também, é que se a empresa que é pequena, tem uma pousada pequena, e ela não sabe ainda utilizar os dados, né, guarde esses dados para daqui 1 ano, daqui 2 anos, quem sabe você consegue futuramente ter um capital ali e conseguir implantar alguma coisa que vai ajudar no atendimento ao seu hóspede, né? E trazendo a parte de dados também, né, a gente fala do cardápio, né? Eu ter um cardápio hoje em dia com QR Code, né, que o hóspede pode fazer a interação dele com esse aplicativo, ele pode visualizar o cardápio nas páginas via web, né, e ele fazer o lançamento, e eu tenho um profissional ali para esclarecer alguma dúvida, mas o cardápio também ele pode ser muito interativo, né? Mas aí tudo bem, eu tenho todo esse cuidado, esses dados, a tecnologia auxiliando o meu serviço, trabalhando ali a hospitalidade, mas também um ponto importante que em várias entrevistas, até na Hotelier News, que falou que é interessante capacitar a sua equipe, né? Então, nesse ponto, eu tenho que capacitar minha equipe, porque não adianta nada eu ter uma tecnologia extraordinária se a minha equipe não está capacitada ou ela não entende quão é tão necessário aquela tecnologia. Porque se o cliente ou o garçom solicita, faz um pedido, e esse pedido cai na cozinha, né, e não tem um cozinheiro capacitado ali para visualizar, verificar a tela, o pedido vai atrasar. Daí onde que eu não tenho, daí eu
onde eu tenho várias reclamações sobre tecnologia. E quando a gente fala da Wi-Fi 6, é para que ele ampliar mais e não ter aquele problema, caiu o sistema, não aconteceu isso. Então, tudo isso aí é interessante a gente trabalhar a tecnologia com a hospitalidade, né? Então, a gente coletar esses dados, entregar uma experiência diferente. Porque os dois ali, eu consigo colocar os dois e trabalhar uma experiência bacana. Não só ter alguma coisa, ou questionar a tecnologia, impor alguma coisa, não vai funcionar, né? Então, o primeiro passo é capacitar a equipe para que ele consiga ter resultados com a tecnologia, né, a favor da hospitalidade. Gil, agora a provocação é para você, hein? Eu acho que o que você falou é essencial para a gente entender. Eu pensando em tecnologia, né? Tecnologia, se eu pegar a definição de tecnologia é tudo aquilo que estende os sentidos do homem, né? Então, a gente às vezes associa a tecnologia somente coisas muito modernas, sistemas, né? E não é isso. Eu acho que uma coisa importante da sua fala é isso. Eu não preciso de um sistema extremamente complexo para poder entender ou para poder minerar esses dados, para poder entender os dados do nosso hóspede, né? Então, quando você faz uma pesquisa, e que boa parte dos meios de hospedagem faz isso, né? Uma pesquisa para poder entender o que o hóspede gosta, o que ele faz, por que ele veio, né? A grande questão é o que eu vou fazer com esses dados. Então, a tecnologia já existe. A partir do momento que você tem, ela está aí. O problema é utilizar ela, né? Então, eu vejo muito que, ainda pegando esses futurólogos, né? Tem uma professora, uma escritora, a Faith Popcorn, ela tem alguns livros sobre futurologia e em muitos momentos ela fala sobre como é importante a gente atualizar os conceitos fundamentais das nossas culturas. Às vezes o colaborador está lá simplesmente para poder fazer um papel de coletar os dados, mas ele não sabe o que ele vai fazer com aquilo, ou ele não se preocupa com o que ele vai fazer com aquilo, né? Por isso que a gente fala de cultura CRM, né? Trabalhar esse profissional, ter essa cultura que vai trazer benefícios depois, até para ele, né? Entregar um melhor atendimento. A gente também fala do check-in, check-out, né? Móvel, online, online não, móvel, que ele consiga fazer antes dele chegar no hotel, né? Antes dele chegar, porque ali ele vai chegar de uma viagem longa, ele tem que parar na recepção ainda, fazer o check-in, para depois subir para o apartamento. Isso está vindo de uma forma, aí como a gente diz, a tecnologia, ela evoluiu em 3 meses, 3 anos, né? Que a gente ia daqui 3 anos, a gente está evoluindo em 3 meses, né? E os hotéis têm que trabalhar com isso, ele precisa, para ele não ficar para trás. E quando a gente fala de tecnologia também, a gente está andando com o carro, trocando o pneu do carro, o carro está andando. Então, a gente está em constante movimentação ali, movimento. É muito importante isso. E só para poder a gente escutar um pouquinho a Dani, né? A questão da gente pensar que se fala muito sobre privacidade de dados, né? Em que as pessoas protegem seus dados na internet, protegem seus dados nas redes sociais. E pensando nos hotéis, com essas pequenas enquetes que são feitas, vocês estão protegendo os dados do seu hóspede, né? E ao mesmo tempo pensando na melhoria da experiência. Então, duplamente, os hotéis associando essa tecnologia, essa cultura CRM que você está falando, a gente consegue melhorar a experiência, né? E criar experiências incríveis para esse hóspede no futuro, né? Desde um travesseiro, como você falou, até mesmo como a pessoa gosta que a cama fique arrumada, né? Então, são infinitas as possibilidades. E acho que chamar a Dani nesse momento para a gente conversar um pouquinho, para a gente poder falar um pouco sobre essa questão do relacionamento e da logística, né? Da logística para poder acontecer isso. Então, o Gil
trouxe a tecnologia, sobre a importância da hospitalidade junto com a tecnologia, e acho que a Dani consegue nos auxiliar aí com o relacionamento e a logística. Sim, sim. É bem legal aí o que o Gil falou, de ter o cliente chegar, o hóspede chegar, você já ter ali disponível todos os itens que ele já utilizou, então sejam três travesseiros ali disponíveis, porque da última vez ele já pediu isso, então a logística que envolve esse amparo que você vai dar para o seu cliente, para o seu hóspede, ele tem que estar muito bem organizado. Então, esses dados precisam ser compilados com frequência e com exatidão, porque senão a gente tem vários problemas, né? O Gil falou aí em questões de saúde, por exemplo, né? Imagina você disponibilizar para um hóspede que é diabético um mimo de chocolate, né? Fica bem complicado. Então, a logística por trás disso tem que ser muito boa, muito bem armada, muito bem treinada para que a gente não tenha esses erros que às vezes acontecem, infelizmente, tá? Outra coisa que eu queria levantar hoje a gente tem aí uma logística por trás de compras online, de como é feita essas compras, tanto quanto a vagas no hotel, no Airbnb, tudo isso está sendo feito online para no futuro a gente poder usufruir. Então, a gente tem aí alguns dados do próprio Google, que os brasileiros aí, eles preferem comprar aí de empresas que tenham uma resposta ágil quanto a sua insatisfação ou então a sua requisição. Então, eu não sei o pessoal aí que é do interior, eu aqui sou do interior de Campinas, né, sou de Piracicaba, a gente tem uma dificuldade com respostas de fornecedores. Então, você manda um e-mail para um hotel, ele vai demorar 2, 3 dias para te mandar ali quanto que é o valor da diária dele. Você entra em contato com uma empresa aqui online, ele vai te demorar aí 2, 3 dias também para te responder o valor do que você quer saber. Às vezes é mais fácil a gente conversar com quem está em São Paulo, você ter uma resposta muito mais rápida do que quem está aqui em loco na sua cidade. Então, eu acho que essa logística de resposta, de trazer essa parte humana na resposta, de responder rapidamente, com agilidade, com cordialidade, é fundamental, é muito importante e é o que as pessoas buscam e voltam a comprar novamente. Porque quando você não tem essa resposta ágil, as pessoas acabam não optando por comprar novamente com você. Outro dado que eu tenho aí é 43,6%, esse dado é do Google, as pessoas preferem comprar online, então a gente tem um crescimento e um aumento muito grande, principalmente nessa ordem aqui que a gente está tendo agora de distanciamento social, então a gente tem um crescimento nessa compra online. Outro dado que também é do Google, 86% dos consumidores leem os reviews online feitos por outros compradores. Então, se você não tem um bom atendimento, como a gente estava falando anteriormente, provavelmente a gente vai ter alguma reclamação, seja no Google Negócios, seja no seu Instagram, no seu Facebook. O cliente, geralmente, ele vai dar esse feedback. Geralmente, eu falo que o cliente, ele dá o feedback quando ele está muito bravo com alguma coisa. Geralmente, quando é para elogiar, eles quase nunca mandam certo elogio. Um ou outro aí que eu acho que é um pouco da cultura que a gente tem aí, a gente sempre é negativo, a gente nunca elogia. Mas eu acho que está mudando. Eu tenho conversado com alguns clientes, né, que eu atendo aqui em questões de consultoria e tudo mais, e o cuidado com como você vai atender, ou como você vai levar um bilhete que você coloque lá, pode ser na própria cama do hotel, ou na própria marmita, ou no próprio recipiente ali de refeição que a pessoa vai te entregar, dizer obrigado por ela estar te ajudando, ou deixar uma mensagem de superação, ou de dias melhores, é sempre muito interessante e as pessoas gostam muito disso. Eu não sei se as pessoas têm acesso, né? Eu tenho um Instagram que é e-commerce, meu mesmo, ele está quase desativado, mas eu mexo bastante nele. O Instagram tem feito algumas ações de apoie o pequeno negócio. Então, a pessoa compra, geralmente ela já vai lá, ela coloca no stories dela, ela marca o seu negócio, ela coloca que ela comprou ali, que ela ficou satisfeita, ela sempre te dá um feedback legal e é interessante, eles têm falado que têm recebido bastante feedback disso. Então, ter esse cuidado
mostrar para o cliente que atrás dessa logística, atrás dessa tecnologia, atrás de qualquer outra coisa, existem pessoas que estão operando fazendo aquela operação. Então, é muito importante a gente trazer e mostrar para o cliente, ó, a gente tem um funcionário aqui que está tomando todos os cuidados, trabalhar com os stories eu acho bem legal, divulgar a sua marca, fazer... esqueci o nome, perdão. Fazer essa logística de retorno, de saber como chegou o seu produto, né, lá no local onde a pessoa foi entregar. Geralmente eu falo que o motoboy, às vezes, ele não tem aquele mesmo cuidado que a pessoa que fez até o final ali na entrega. Às vezes chega na casa do cliente todo revirado, todo remexido, e a gente precisa saber se isso está acontecendo. O iFood, eu até, numa conversa com o Gil, eu falei para ele que o iFood hoje, se o motoboy ele é do iFood, você tem como avaliá-lo. E você tem até como presenteá-lo, você consegue dar gorjetas. Então, se você gostou da entrega, se a entrega foi bem feita, se deu tudo certo, você consegue avaliá-lo com uma negativa ou uma positiva e você ainda consegue premiá-lo com essa gorjeta. E isso melhora o atendimento. Sim, Gil, pode falar. Só ressaltando o que você falou. Então, aí ele está fazendo o papel do trabalho da hospitalidade. Ele é virtual, né, mas o entregador pode fazer todo o papel ali de ser hospitaleiro, ser gentil, né? Então, acho que isso aí é a grande sacada. Porque, não, é virtual, eu não vou ter contato. Mas vai ter contato, sim. E como você colocou, do Instagram ou de algum meio, alguma rede social que você tenha, você tem aquele site, ou o site também, que seja responsivo, como você colocou, que responda as perguntas das pessoas, porque não adianta nada ter somente um site e ninguém olhar para ele, ninguém dá valor para esse site. Exatamente. A gente tenho conversado com alguns donos de empresa também, de restaurante e tudo mais, que tem também recebido esse feedback. Às vezes a pessoa, ela está, sei lá, 3 quilômetros do seu estabelecimento, mas você responde ele com agilidade, ele fecha a compra com você. Então, os estabelecimentos que estão próximos a ele não têm essa agilidade, não conseguem fazer essa venda, e ele acaba comprando muito mais longe do que ele estaria ali na região dele. Outra coisa também que eu acho que os consumidores buscam muito, não é só a agilidade na entrega, mas frete grátis. 45% dos brasileiros aí buscam esse frete grátis. Então, quando você está observando, você quer comprar alguma coisa, você quer fazer alguma coisa, você vê se você vai pagar esse frete, quanto é esse frete. Então, a pessoa está a 3 quilômetros, mas você vai entregar para ela em 30 minutos, e o restaurante ou estabelecimento que está próximo a ele vai demorar 40, 1 hora, ele vai dar preferência para o seu, que às vezes é um pouco mais distante, que ele não conhece, mas ele vai te dar esse voto aí de confiança para o seu negócio. Dani, você trouxe algumas coisas muito interessantes e até junto com o Gil, a questão da importância da cadeia de colaboradores, né? Não tem a pessoa que é mais importante ou menos importante nesse momento de experiência e de hospitalidade. Todas as pessoas são importantes por causa dessa cadeia de colaboradores. Contribuindo com alguns dados que você trouxe, né? Nós tivemos no Brasil até junho a queda de 90% em média, de 80% a 90% em média da venda presencial, né? Então, porque os negócios estão fechando ou não podem abrir, né? Mas em comparação a isso, nós tivemos 78% de crescimento no digital. Então, e o mercado digital hoje, ele está cada vez mais presente. Agora, antes, né, da pandemia, estava cada vez mais presente. Tem um número da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, em que o número de vendas pela internet, eles fazem essas medições em épocas festivas, né, direto para o comércio. Então, Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados, o comércio já está equiparado ao valor de venda dos shoppings.
Então, a gente já tem o mesmo valor de venda na internet do que se vende nos shopping centers, né? A tendência de 2020 é que isso lá em 2018 já se falavam que ia ser maior. Então, com certeza, esse ano a gente vai ter um boom no comércio eletrônico. E estar nesses ambientes eletrônicos é essencial hoje para qualquer negócio, né? A gente teve um aumento muito grande, né, de adeptos, de restaurantes adeptos ao iFood, né? Eu trabalhei num restaurante onde o iFood já há 4 anos tentava colocar eles na plataforma e não conseguiam, porque a minha chefe falava isso. Como vai ser a entrega? Às vezes vai chegar lá na casa do cliente revirado, ele vai achar que a culpa é do restaurante. Geralmente é isso que acontece. E aí veio essa pandemia, veio as vendas online, ela acabou entrando no iFood para conseguir manter o seu negócio, porque aí não tinha como foi para necessidade, fugir. Né? Exatamente. Mas eu acho que aqui, pelo menos aqui em Piracicaba, a entrega tem sido feita muito melhor. Eu acho que quando a gente avalia a pessoa, quando a gente consegue dar a gorjeta para ela, isso faz com que o trabalho dela, ela se sinta merecedora também, ela vê que as pessoas estão apreciando o trabalho dela, então ela vai sempre fazer melhor. Então as entregas eu acho que têm melhorado bastante também. Eu queria agora fazer uma ponte com a Carol. A Carol, ela tem um negócio, acho que é legal ela falar um pouquinho do que ela faz, para poder ficar claro isso. Ela tem uma empresa em que ela faz lanches com uma pegada um pouco mais saudável, e ela trabalha muito com a questão de entrega, com a questão de porta a porta, né? Então, acho que se você puder trazer para a gente essa visão do atendimento ao cliente, Carol, vai ser bem bacana. Ótimo, Gabriel. Acho que a Dani vai querer finalizar, eu já posso começar? Não, pode começar, Carol, fique à vontade. Bom, gente, já ia me apresentar, né? Mas o Gabriel já falou um pouco de mim para vocês, né? Hoje atuando um pouco na área de alimentação saudável, né? Mas eu já tive quiosque também, trabalhando ali presencialmente. E atualmente, né? Como não sozinha, mas muitas pessoas, né? Eu moro aqui em Campos do Jordão, estão fazendo isso, né? No caso da Dani, ela estava falando bastante de iFood, né? De empresas que tem mais de um funcionário, né? Aí eu vou dar um pouquinho de exemplo de pessoas como eu, né? Sou a única funcionária, né? Que além de estar fazendo, também vou ali, tenho esse contato com o cliente e também faço a entrega, não tenho o entregador, né? Vou falar um pouquinho aqui para vocês. Deixa eu achar, estou vendo umas coisas interessantes para falar. Bom, uma coisa que é clara já para todo mundo, né? Quem que não se reinventar nesse momento, né, vai ficar para trás, ou até mesmo falir, né? Porque a gente tem que abrir esse olhar para esse novo mundo, né? Esse novo mundo digital, ter esse contato, né, pelas redes sociais com os nossos clientes, né? Um exemplo que eu achei muito bacana foi da empresa Sodexo, em uma matéria publicada, onde o responsável de marketing ele falou que a principal estratégia adotada por eles, que nada mais foi do que ouvir o cliente, né? E eles compreenderam a necessidade, né, de atender e fortalecer essa prática na empresa. Viram como é importante, né? Ressaltando cada vez mais. Porque você ser empreendedor não é só você vou fazer e vou vender, né? Porque sem o cliente, a gente não tem, né? Não tem empresa. E como que a gente pode atender as expectativas, né, e oferecer essa experiência para esse cliente, né? Esse microempreendedor individual, por exemplo. Faço e tenho esse contato, levo, né? Agora eu citei umas dicas super legais. Está todo mundo me ouvindo bem? Tá um silêncio? Sim, Gabriel Carol. não falou nada. Todo mundo ouvindo, gente. Carol. Carol. Oi. Carol, as pessoas têm medo do feedback, entendeu? No modo que você falou, ouvir o cliente. Mas muitas pessoas, às vezes, ele tem medo do que o cliente vai falar para ele. E ele acaba não perguntando de medo dele criticar. Vou falar alguma coisa que ele não está preparado. Sim,
já aconteceu, já gosto sempre de perguntar, né? Ah, você gostou? Tudo mais. Já teve uma vez que ele falou assim, olha, teve um cliente que falou para mim, olha, eu gostei, eu gosto mais daquele outro lanche seu, esse lanche não me agradou muito, mas é gosto, né? Vai de gosto, de cliente para cliente, né? E em meio em tudo que a gente está vivendo hoje, distanciamento social, como que a gente pode oferecer essa experiência, né? E mesmo nesse distanciamento, onde as pessoas são mais sensíveis, né? Que elas ficam dentro de casa, às vezes a experiência dela vai ser o quê? Comprar um lanche meu. Ah, quero comer uma coisa mais saudável, porque eu tô comendo muita bobeira. Quero cuidar mais um pouco da minha saúde, por exemplo, né? E uma coisa que é muito importante, que eu faço, né? Já não precisou a quarentena, você aprender a sorrir com seus olhos. Que agora a gente vai estar como? Com a máscara. A pessoa não vai ver se você está com emburrado ou alguma coisa assim. Então, você imagina, como que eu vou aprender a sorrir com os olhos? E as pessoas acham meio estranho isso, né? E que agora a gente vai ficar um bom tempo usando as máscaras. Então, o nosso olhar vai dizer tudo sobre a gente. Uma coisa que é legal da gente comentar, né? Sim. É de como isso a gente sempre escuta, de como é difícil, né? A parte mais difícil do ser humano é que hábitos são muito... É difícil você tirar o hábito de alguém, né? Ou a mudança de hábitos. E o que a gente tem passado nesse momento da quarentena de alguma forma os hábitos estão mudando, seja o hábito de relacionamento, seja uma compra, a pessoa não, o hábito de compra isolado, ele não muda. Se a pessoa estava acostumada a comprar alguma coisa, ela vai arranjar algum jeito, ela vai arranjar uma razão lógica para fazer aquela compra. Porém, os nossos hábitos individuais de como a gente faz esses processos, eles mudaram bastante. Então, eu estou trazendo isso agora, porque eu acho que quando a gente fala sobre hospitalidade e experiência, é que até mesmo aqueles... voltando lá do começo, né? A fala do Edu, da mudança do turismo, a fala do Gil, de como é importante a gente saber o histórico, ter os dados desses nossos clientes, a questão de estar em contato com eles pelas redes sociais, mesmo os clientes que a gente já tem um histórico de experiência, provavelmente esses hábitos irão mudar de alguma forma. Então, é uma coisa muito viva e que, apesar de a gente ter muita gente fatalista, né? Então, vocês provavelmente conhecem pessoas que estão tratando a situação como o fim do mundo, que a doença não vai embora e que vão acontecer, sei lá, como as pessoas estão desconectadas, a disrupção social, ninguém mais se conversa, você não tem lugar para se esconder. Então, tem algumas pessoas que são muito fatalistas e vão para esse lado. E, na verdade, eu acho que a gente precisa ser um pouquinho realista agora para poder pensar no futuro e entender que a gente tem que pensar na proteção e, ao mesmo tempo, na economia. A gente tem que pensar pensando em negócio, né? Na proteção das equipes ou dos indivíduos que estão envolvidos naquilo, né? Nessa mudança social, cultural e tecnológica que a gente está passando, que efetivamente é uma mudança, e a questão de entender que o trabalho ele não é só 8 horas de trabalho por dia, você trabalha 7 horas e 52 minutos e desligou do trabalho. O trabalho ele é algo relacionado com a nossa vida, então ele não, você vai envolver isso no seu dia a dia, né? Eu estava vendo 50 itens dentro das casas que foram mudados ou que foram alterados com a última pandemia que a gente teve. As pessoas só começaram a ter guarda-roupas nos seus quartos, efetivamente, em todas as casas, a partir dos anos 20. Porque a gripe que a gente teve, a gripe espanhola, né, deixou que as pessoas não guardar as roupas em casa e fazer a asepsia das roupas em casa era uma maneira que você tinha de se proteger contra a doença,
né? A questão, até questões de higiene que a gente não tinha antes, está falando de 100 anos atrás, né? Antes da última epidemia que aconteceu, né? Da pandemia que aconteceu. Então, a gente tem que entender que esse é um momento de mudança social, cultural e tecnológica. Então, essas coisas que a gente está falando aqui agora são mudanças que não é para você avaliar, eu acho que eu vou fazer isso. Não, você precisa fazer, porque isso é uma mudança da sociedade, é cultural, né? A gente nunca mais vai trabalhar do mesmo jeito, a gente nunca mais vai conversar do mesmo jeito, mas isso não necessariamente é ruim, né? Então a gente precisa olhar para frente com olhares positivos. O mercado de hospitalidade, ele tem o mercado como um todo, tá? Tô falando de turismo, restaurantes, hotéis, todo o mercado em si, e até mesmo a hospitalidade como área de trabalho em outros setores, como em vendas, por exemplo, né? Se pensar na venda de um carro, também tem a ver com hospitalidade. Então, o setor de hospitalidade, ele vai ser a conexão mais próxima que o ser humano vai ter com o outro ser humano. Porque hoje a gente vai ter um afastamento social, ou a gente já está vivendo um afastamento social, a gente vai ter que rever muita coisa. As pessoas, quando é uma doença, a gente não sabe se ela vai sair do Brasil e do mundo amanhã, ou daqui a 20 dias, daqui a 60 dias, a gente não sabe como que está isso. Mas as pessoas se afastando para o digital, quando elas se encontrarem, elas vão querer ter um atendimento hospitaleiro. Então, apesar de um momento agora ser um setor que está sentindo muito a queda, ou está sentindo muito a questão econômica, a área de hospitalidade e de experiência, ela vai ter um boom no retorno, porque quando você é privado de algo, quando você volta, você quer ter mais daquilo, né? Então, a privação leva ao desejo. Então, é interessante que, apesar do momento ser complicado, nós temos grandes chances de que o mercado dê um grande crescimento, né? Queria escutar vocês aqui agora, a gente passou um pouquinho do nosso horário, mas eu queria escutar quem está online e os nossos palestrantes. A Carol quer finalizar a fala? Por favor. Eu quero finalizar aqui, eu fiz alguns tópicos, né, claro. dicas, mas eu vou falar bem rapidinho aqui, a gente já coloca nas dúvidas aí para o pessoal. Sem problema. Bom, do jeito que você estava falando, né, uma coisa muito importante também nesse tempo é você começar um atendimento não com uma frase, né, comercial, e nem ficar falando, esses tempos, começar falando dessas coisas negativas, né, tentar deixar também o seu cliente com pensamento positivo. Uma hora isso vai passar, né? Eu acho que é muito importante você transmitir isso também para o seu cliente. Eu acho que é muito bacana. Agilidade também, né? Do que a Dani falou também, né? Com segurança, né? Vai estar ali, higienizou e tudo mais, que eu acho que é bem bacana também. A venda adicional em outros canais, que você também já falou, né? Por exemplo, eu só vendo pelo Facebook. Tenta criar uma página, né? Um perfil no Instagram, porque não tem o WhatsApp comercial só para isso também, que hoje em dia as pessoas também estão usando muito. E para fechar aqui, que eu achei muito legal, é administrar a espera do cliente. Isso é muito importante. E eu vi um exemplo super bacana, né? Porque tem alguns lugares que estão abertos e normalmente tem fila para entrar. Por que não um funcionário ver que uma fila, né? Alguém de idade vai lá oferecer uma água, um café. Como que esse cliente vai entrar? Ele pode ficar 2 horas ali, mas se ele foi visto, se ele foi percebido, né? Quando ele entrar, a experiência dele vai mudar totalmente. Né? E é esse o momento que você vai fidelizar esse cliente para você, que é muito importante. Né? E só uma coisa, né? Para finalizar aqui, a pandemia ela vai passar e os clientes vão continuar com a gente. Então, é com esse momento que a gente está passando, né? Se a gente vai cuidar dos nossos clientes, quando tudo passar, ele vai continuar com a gente. Muito bom, Carol. Essa dica é a melhor de todas, né? O cliente quer ser bem cuidado, né?
Só para poder trazer aqui, o Luiz queria conversar aqui um pouquinho sobre experiência com atendimento ao cliente. Luiz, você quer abrir o microfone? Fica à vontade. Oi, boa tarde, tudo bem? Sou Luiz Eduardo, conheço a Carol aí do Senac, estou fazendo espanhol e eu trabalho numa cervejaria, né? É uma multinacional e ela tem uma unidade aqui em Campos do Jordão. E bem atento ao que vocês estavam falando, fazer um en passant rapidinho. Bom, com relação ao feedback, eu sou uma pessoa que compra online, compra presencialmente e eu me considero, entre aspas, chato. Porque eu acho que você está lá para gastar seu dinheiro, você tem que ser bem atendido. Não é paparicado, mas bem atendido. A pessoa não precisa estender um tapete vermelho para mim quando eu entrar, mas eu acho que uma educação, por exemplo, posso dar um exemplo da Carol. Quando eu fui no Senac fazer a matrícula do espanhol, me atendeu bem, perguntou, teve o feeling, né? Ver isso aí. Eu acho que falta muito isso. Uma coisa que uma vez eu ouvi de um estrangeiro e alguns outros que eu era mochileiro, viajei, o brasileiro ele não gosta de ouvir a verdade. Se a verdade for uma crítica, dói. Elogio, né? Levantar o troféu como a gente brinca, todo mundo quer. Mas quando você tem uma crítica, o brasileiro, principalmente, ele não aceita bem isso, ele não gosta. Então, eu acho que muitas vezes esse feedback, muitas empresas têm um potencial enorme, têm canais enormes de venda e às vezes não alavancam mais porque ela não ouve. Por exemplo, um exemplo claro, hoje eu fiz uma compra online numa determinada loja e eles não me deram o código de rastreamento. Eu entrei em contato e é uma loja enorme. Aí tem uma máquina me falando, olha, o que eu já sei que está lá, que a entrega vai ser feita hoje. Só que eu não tenho código de rastreamento, o Covid, né, pode fazer com que atrase, etc. Então, isso que vocês estão falando é essencial, uma relação humana. Opa, alguém atender. Ô, seu Luiz, tudo bem? Tudo bem. Pô, eu tô com o pedido aqui, já tenho o nome, eu tenho contato direto com o meu fornecedor, não precisa me passar. Vou anotar o telefone do senhor aqui, vou falar com o fornecedor, vou ver se houve algum atraso, alguma coisa. Não mudou o status pro senhor? Não, não mudou. Pô, legal. Uma outra experiência, compro também uma marca esportiva pelo site muitas vezes. Daí deu problema. Entrei em contato, tem uma pessoa que veio dar o feedback. Veio, desculpa, pô, é verdade. Então, eu acho que também esse reconhecimento do erro, porque nós somos humanos e dependendo do volume de trabalho que nós temos, a gente tende a errar. Isso aí é um fato, mas eu acho que é como você também repara esse erro. Nessa cervejaria, por exemplo, não podem entrar menores de idade para fazer a experiência e a visitação. Então, muitas pessoas que às vezes vão com famílias ou não bebem, acabam não indo, ficam lá. Então, uma vez tinha uma mulher com um bebê, crianças, eu falo, olha, tá um pouco frio, você não quer entrar, ficar aqui? Você fica à vontade, eu pego um banco, uma senhora. Então, eu acho que assim, também falta muito feeling das pessoas que atendem o público e tratar como gostaria de ser tratados, sabe? Se comprometer, ter aquele negócio de, poxa, eu represento essa empresa, eu represento essa marca. A pessoa também de chegar, parece coisinha de balela, mas, meu, você está com um problema, como todos nós temos, somos seres humanos, deixa lá fora. Faça com que ali dentro, no seu ambiente de trabalho, na marca que você representa, você traga a melhor experiência possível para as pessoas. E também conhecimento do que você faz. O que eu percebo muito também é muita gente querendo fazer coisas, querendo abraçar o mundo, e não dá conta, não tem conhecimento. Daí você questiona alguma coisa, ou a pessoa tem aquela resposta padrão, Ctrl-C ou Ctrl-V, ou a pessoa te deixa no vácuo, que é muitas vezes que você liga num lugar, não sei o quê, sabe? E então, por exemplo, hoje eu fui fazer um upgrade na TV de assinatura. Todo mundo fala mal de call center, etc., telemarketing, etc. A moça me atendeu muito bem, educada, calma, pedia um momento quando não sabia, quando precisava consultar algo, quando retornava, agradecia. Então, eu acho assim, qualquer segmento, sendo pequeno ou grande, você tem que ter conhecimento, tem que ter esse feeling e se comprometer. A empatia, né? Pô, como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria de ouvir, né? Tem gente que você vai, por exemplo, numa loja, não sei se já aconteceu com vocês, por isso que eu evito principalmente shopping. Você vai na loja, eu adoro andar de chinelo, bermuda, pô, o dia inteiro usando calça. Você vai, a pessoa não olha no seu olho na loja. Como se estivesse fazendo um favor. Você entra na loja, a pessoa, tipo, tá olhando, ai meu Deus, é minha vez, chegou essa pessoa, tipo, desdém,
da pessoa tem um preconceito. Se a pessoa vier de terno e gravata, ela vai comprar a loja inteira. Se ela vier de chinelo, ela não vai comprar nada, sabe? Também tem muito dessas coisas. Então, acho que a pessoa tem que se abrir. Agora, só para finalizar, agradeço a oportunidade. Eu discordo um pouco da outra colega de Piracicaba que falou com relação à empresa não querer fazer a entrega própria e não deixar na plataforma para terceiros. Eu acho que assim, você tem que chegar, você pode terceirizar seu serviço e cobrar do prestador de serviço uma excelência no atendimento. Então não é porque o cara é entregador e não é iFood, foi dito aí no caso, que ele tem que trazer meu lanche zoado, minha pizza virada. Ele tem que ser responsável. Amigão, tudo bem, só que assim, se você entregar zoado, o iFood é corresponsável, não importa. A partir do momento que eu cheguei e deleguei a um terceiro para fazer meu serviço, são que nem call center. Call center não é empresa. Call center é terceirizado, prestador de serviço. Vamos supor que o Senac, que a gente está falando aqui. Se o Senac tem um call center terceirizado e o cara do call center do Senac me atende mal, eu vou vincular o Senac, não vou falar, é o call center XYZ. Então, a partir do momento que eu coloco para um terceiro me prestar esse serviço, sim, eu devo exigir dele. E aí também, aí ela falou muito bem, com relação à gorjeta, incentivos, o bilhete, escrevendo, eu acho isso magnífico. E é a verdade, nós temos que, hoje, ter a consciência que o mundo não está mais como era antes, não será. Muitas empresas, eu vi uma matéria que um escritório de 500 metros quadrados de advocacia no Rio de Janeiro simplesmente fechou, todo mundo home office, e quando precisa se reunir, tem um espaço menor e eles estão muito mais produtivos e muito mais felizes assim. Obrigado, Luiz, pela contribuição. A gente precisa ir agora seguindo para o encerramento, que a gente já passou aí quase 20 minutinhos, o assunto está muito legal, está bem bacana. De repente a gente pode até marcar altos papos novamente sobre o assunto e para poder discutir um pouquinho mais. A Dani, eu acho que queria falar alguma coisa, o Edu... Falando aí que deixa eu abrir a câmera, perdão. Do Luiz, eu concordo com ele, eu acho que o motoboy deve ser responsabilizado, sim. Mas a minha chefe, ela realmente tinha esse receio, porque antigamente o iFood não tinha essa nota, essa gorjeta e tudo mais, e às vezes o entregador, ele não vai pensar dessa forma tão completa como o dono do estabelecimento. Então, ela tinha realmente esse receio de colocar o tão precioso nome do restaurante dela ali, às vezes a X, né? Você pode, pedir lá no restaurante X e me chegou assim. Eu já recebi várias entregas e já dei negativa no iFood por questões de entrega, porque vem às vezes revirado, às vezes a pessoa não tem esse cuidado. Mas eu concordo com ele, a responsabilização é às vezes até do estabelecimento e do próprio iFood. No entanto, que os feedbacks no iFood, hoje, se você entrar lá para dar uma olhada nos feedbacks de cliente, tá linkado lá, se a entrega foi boa, se não foi, se ele foi enganado, se ele achou que ele foi enganado ou não. E o Luiz até colocou aí de entrar numa loja e ser mal atendido. Eu tive uma experiência dessa também no final de ano, era Natal, eu entrei com meu esposo numa loja, um atendente olhou para a cara do outro e falou assim, vai lá, sua vez. E aí nós ficamos assim, meu Deus do céu, mas como assim sua vez? Parece que a gente está fazendo um favor entrando na loja, né? Então, eu acho que esse cuidado com o atender, o cuidado com a entrega é sempre muito importante. Obrigado, Dani. Edu, você vai encerrar? Acho que a gente pode cada um falar o Edu responder a minha provocação e aí cada um, de repente, fazer um encerramento rapidinho de 1 minutinho aí, por favor. Legal. Só retomando, né, Gabriel, que você tinha comentado, né, que eu estava vendo uma palestra do Leandro Carnal e ele comentou justamente o que você falou, né, depois das grandes crises, guerras, pandemia, as pessoas vêm mais fortes para comprar, para consumir, para sair, para andar no parque, né, então é uma oportunidade aí que a gente pode abraçar, né, em toda crise tem sim as oportunidades, né, e a nossa área de hospitalidade é o contato com o cliente, né? A gente saber acolher essa pessoa, né? Isso aí a gente nunca vai perder. E realmente, né? As pessoas estão precisando ser acolhidas, ouvidas. Então, o profissional de hospitalidade que tiver esse feeling vai dar um salto muito grande aí na carreira, né? Então, essa é a minha mensagem aí para vocês. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado também. Obrigado, pessoal. Dani, aproveitando que você está com a câmera aberta, quer encerrar?
Sim, sim, queria agradecer também a contribuição de todos. É sempre muito bom bater papo e saber um pouco mais de todos os assuntos. Eu acho que esse isolamento social trouxe para a gente aí um conhecimento muito grande e em várias áreas. A gente tem estudado e lido sobre várias coisas. E pode ser, às vezes, nem na área da gastronomia, mas a gente tem aprendido um pouco, sempre mais, e é muito bom. Se tiver um próximo, estou à disposição aí de vocês para participar. Muito obrigada. Obrigado você. Gil e Carol? Gil, seu microfone está desligado. Agora sim. Pessoal, então eu quero agradecer novamente pelo convite aí de poder participar, trocar um pouco de informação, de conhecimento, né? Sempre a gente enriquece um pouco o outro, e acho que a hospitalidade está em tudo, né? Principalmente hotelaria, meios de vendas, como você mesmo disse, acho que em tudo. Acho que a hospitalidade entra. Tá? Então, o que eu deixo para todos é a tecnologia é a chave. A chave é descobrir como a tecnologia pode ajudar a sua equipe a melhorar a experiência dos hóspedes. Então, como eu posso trabalhar isso, né? Qual é a maneira melhor para que eu entregue essa experiência para o meu cliente? Independente qual for, se é hotel, se é bares, se é restaurante, se é uma pequena pousada, um carrinho de cachorro-quente, né? É isso. Obrigado, Gil, obrigado. Carol? Bom, eu vou ressaltar o que eu já tinha falado ali para finalizar, porque eu imaginei que fosse falar de novo, né? Mas não tem problema. Então, lembrando que a gente tem que cuidar desse cliente, porque essa fase vai passar. Se a gente cuidar dele agora, ele vai estar com a gente depois. Obrigado, Carol. Obrigado a todas as pessoas que participaram desse bate-papo. Em nome do Centro Universitário do Senac, de Campos do Jordão e de Águas, acho que o bate-papo foi muito bacana. Deu para a gente ter um overview, né, de como as coisas não são tão negativas como às vezes a gente vê. Tem muita coisa para acontecer de positivo. É só a gente olhar para frente e, na verdade, ver que algumas dificuldades podem ser a chance da gente visualizar novas oportunidades, né? Acho que é isso, Thiago. Quer encerrar? Quero agradecer, né? Eu tô com aquele sentimento de, poxa, acabou, né? Uma conversa tão legal, tão rica, né? Assuntos tão pertinentes, assim, abordagem tão significativa, assim, e olhando justamente para a atualidade, né? Quando a gente começou a desenhar esse bate-papo, esse altos papos dessa edição, era muito olhando para esse presente que a gente está vivendo, né? Então, essa ideia da hospitalidade e a experiência como uma ferramenta para viver esse momento presente, né? Então, esse olhar de hoje, porque os protocolos estão aí, né? As diretrizes já estão cada vez mais chegando, acho que a poeira está baixando, e aí, né? O que a gente faz diante disso tudo? Então, queria agradecer, né? Ao Du, né? Obrigado, Eduardo, pela sua disponibilidade, participação aí com a gente, né? A Carol, obrigado, Carol, sensacional, né, sua perspectiva que traz. A Dani, poxa, que legal, né, essa experiência. O Gil também trazendo, fazendo essa ponte, né, entre Campos do Jordão e Águas de São Pedro. Isso é muito legal, né? Se tem alguma coisa que é bom diante disso tudo, dessa pandemia, essa proximidade, que apesar de tudo, né, é um distanciamento que nos aproximou. É muito doido pensar isso, né, mas eu gosto de refletir bastante sobre isso. Agradecer ao Gabriel, acho que ele foi um provocador gentil, muito legal, né, Du? Exatamente, né, muito gentil. E assim, convidar minha amiga, parceira, a Mariana, para poder a gente fazer o encerramento aqui e agradecer essa parceria que há de eterna aí, né, que a gente fortaleça cada vez mais. Agradecer o Luiz Eduardo, né, que pôde contribuir com a experiência dele também. Essa conexão veio para ficar, gente. Muitos. E aí, Mari, se puder já deixar o convite para o pessoal para o próximo encontro da data aí, eu acho que é legal. Aquele gostinho de quero mais. Eu saio com esse gostinho de quero mais desse Altos Papos, não sei vocês.
É isso aí, pessoal. Mais uma vez eu reforço os agradecimentos aos colegas que vieram conversar conosco hoje, a todo mundo que participou. Com certeza fica esse gostinho de quero mais quando o papo é bom, né? Então teremos muitas outras oportunidades para dar continuidade a esse tema e para discutir outros também. O próximo Altos Papos vai acontecer no mês de agosto, então nesse período de férias, né, que a gente está um pouquinho, os alunos estão mais em férias, os docentes estão em férias também, essa é a edição do mês de julho. Em agosto nós voltaremos, acho que no dia 7 de agosto, se eu não me engano, depois eu divulgo bonitinho para vocês, e aí falando um pouquinho mais sobre o nosso processo de retomada das atividades presenciais, que tomara que não seja... que seja o mais breve possível, né? Mas a gente vai pensar no acolhimento no retorno. E aí também, seja presencial ou seja remoto, né? A gente continua as atividades e precisamos pensar nesse processo de acolhimento, tanto dos alunos, dos docentes e dos funcionários. Então, com certeza vai ser um papo bem bacana também. Espero contar com vocês que estiveram aqui conosco hoje. As divulgações são sempre colocadas tanto nas redes sociais e vai pelo WhatsApp e e-mail de todo mundo. Obrigada pela parceria, Gabriel, Tiago, todo mundo de Capicage. Obrigada, até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado. Até mais. Obrigado a todos que estiveram com a gente aí. Obrigado, gente. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau. Semana. Tchau, tchau. Tchau.